jardim da inocência. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Para nós é uma alegria, né, estarmos mais uma vez aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Abrir nossas Bíblias em Salmos 95, 1 e 2. Salmos 95, 1 e 2. Nessa manhã nós possamos mesmo estar adorando, né, e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Salmos 95, 1 e 2. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Então que neste momento nós possamos mesmo nos colocar diante do Senhor, a nossa vida em louvor e adoração a Ele, né? Independente de como é feito, né? O nosso louvor seja único neste momento, que nós possamos adorar o Senhor, agradecer a Ele, né, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelo cuidado que, apesar das nossas dificuldades diárias, o Senhor tem colocado cada um de nós de pé. Então que nós possamos mesmo adorar o Senhor com gratidão, independente de quem está ao nosso lado, com ânimo, né, porque muitas vezes nós temos ânimos para tudo, mas que nós possamos mesmo se colocar diante dEle em adoração, com ânimo, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o Seu nome. Obrigado a Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, podendo adorar o Senhor em comunhão, Senhor, com a nossa igreja, com nossos irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto, ó Deus, que venha ser um culto de adoração, onde o Seu nome venha ser exaltado, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós o adoramos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Irmãos, eu peço a colaboração dos irmãos, que hoje acho que é o último domingo sem a banda aqui, né? Depois nós vamos voltar com a banda, mas nós estamos ajustando algumas coisas que é necessário, né? Precisa ajustar. Não é bagunçado a igreja, então a gente precisa organizar para o Senhor. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus. Vai aparecer a letra ali no telão, mas a nossa adoração é com Deus. Amém? E nós vamos adorar o nosso Deus com o nosso espírito e em verdade ao Senhor. Nós louvamos assim todos os dias. E nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aqui também não é diferente. E quando a Bíblia fala que o nosso Deus ele é tão profundo, a gente precisa conhecer as profundidades do nosso Deus. Quando a Bíblia fala isso, que a gente precisa cavar um pouco mais fundo. A gente precisa ir um pouco mais além para conhecer o amor de Deus, que nós vivemos sobre a graça do Senhor Jesus. Isso é muito gostoso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós estamos vivendo debaixo da graça e soberania de Deus. Não importa o que aconteça, o Senhor está conosco, nos abençoando, nos guardando. Irmãos, nós vamos falar um tema hoje. Nós vamos começar essa nova série, que chama Série Original. Série original não da Netflix, série original porque nós temos uma originalidade. Você é único, eu sou único. Olha só para a sua digital, dá uma olhadinha aí para o seu dedo. Olha aí, é única. Obrigado. Você é um ser único. Então por isso que nós estamos falando, nós vamos começar a falar sobre isso, porque algumas pessoas acabam achando que é uma outra pessoa, achando que ela tem que viver uma vida, não a sua, a do outro. Então quando nós olhamos e vemos que Deus nos fez como seres únicos, exclusivos, eu não preciso ficar vivendo a vida do outro, eu posso agora viver a minha vida. Amém, irmãos? Então nós vamos falar nessa manhã, por que eu estou aqui? É uma pergunta básica. Não, não é. Há muitas pessoas que estão se perguntando, quem sabe, nós nos perguntamos isso frequentemente, por que eu estou aqui nesse mundo? Qual o propósito disso tudo? Então nós vamos observar um pouco isso. Eu gostaria de que você abrisse a tua Bíblia lá em Romanos, epístola, melhor dizendo, de Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar esse versículo que é frequentemente usado, e a gente precisa estar entendendo essa questão também. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Alguma coisa tem, algum propósito tem aqui nesse mundo.
Muitas vezes nós pensamos assim: se eu não tivesse existido, e se não houvesse mundo, e se não haveria nada disso? A nossa mente ela trava, nós não vamos além disso, porque a nossa mente ela é limitada. O Senhor ele limitou para que nós não sofrêssemos. Essa é uma verdade. Porque quanto mais a gente começa a pensar em algumas coisas, mais nós vamos ficando um pouco mais apreensivos em relação a tudo isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, e sabemos, ó Pai, que muitas coisas o Senhor tem feito por nós, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que haja uma mudança de mentalidade, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar cada vez mais empenhados, agradecidos por tudo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, e nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Por mim eu não consigo, porque por mim nós somos seres influenciáveis em algum modo, em algum momento. Nós somos. Se você assiste uma coisa, só aquela coisa, você acaba sendo influenciado por aquilo. Se você frequenta alguns ambientes, se você tem amizade com uma pessoa, você acaba sendo influenciado, porque nós acabamos inspirando pessoas. Mas eu tenho inspirado pessoas para o bem, eu tenho inspirado pessoas para o lado ruim. Então tudo isso tem a ver. Por isso que aqui está dizendo, eu estou lendo na versão Nova Transformadora, porque na outra vai dizer assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, mas aqui ele vai um pouco mais específico. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Por si só eu não consigo, através da graça de Deus, através de Jesus. Porque se eu for lutar contra a minha carne o tempo todo, contra o Espírito, é o Espírito Santo que derrama graça sobre mim para que eu faça isso. Mas deixem que Deus me transforme por meio de uma mudança e um modo de pensar. Isso é mudança de mentalidade. É isso aqui que o Espírito Santo quer fazer conosco. Sabe, é mudar. Olha, você está pensando de uma forma que o mundo tem imposto, tem colocado em você. Então agora chegou o momento de fazer essa transformação, a fim de que eu possa experimentar. Irmãos, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me submeto a Ele. Não adianta. Por isso que muitas vezes nós entramos em parafuso. Por isso que muitas vezes nós entramos numa vida em que nós achamos que está tudo errado. Por que eu estou aqui? Qual o propósito de vida? Eu não estou fazendo a vontade de Deus muitas vezes. E hoje, como nós vivemos na época da graça, nós temos muitos benefícios. Hoje nós não vamos queimar, fazer sacrifícios uma vez por ano ao sacerdote, pedir ao sacerdote. Hoje nós temos o livre acesso a Jesus, e nós não usufruímos desse direito que nós temos. Esse é o problema. Se eu usufruo disso aqui, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque no versículo 1 fala assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Não é em sacrifício morto, não é algo morto, é vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nós sabemos que com a razão, a emoção trabalha junto. A gente sabe. Mas eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou olhando, naquilo que eu estou observando, naquilo que eu tenho percebido nas Escrituras. Se o culto que eu estou oferecendo a Deus é um culto bíblico, é um culto cristocêntrico, é voltado para o homem, se é um culto mais emocional, isso é um culto racional. Isso é ser um culto racional. Rick Warren, ele diz o seguinte, um pastor americano, autor de vários livros, ele fala o seguinte: a pior tragédia do ser humano não é a morte, conforme muitos acham, mas ter uma vida sem propósito. Isso que eu gostaria de passar para vocês pensar, né, juntamente com vocês. Qual o meu propósito aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui, por exemplo, se eu sou um cristão, para brincar de ser cristão? Não.
qual o propósito meu aqui nessa terra? Fazer a vontade de Deus é algo muito amplo. É algo muito amplo, tem muitas coisas para a gente trabalhar aqui. E sempre nós ouvimos a nossa volta: o que eu vou fazer da minha vida? Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizer? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Nós ouvimos isso frequentemente. Nós, que eu quero dizer, todos nós ouvimos isso. O que eu farei da minha vida? Olha, eu já estou com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, e eu não sei o que eu faço da minha vida. E às vezes nós estamos com falta de propósito, com falta de objetivo. Então isso faz parte do ser humano. Mas como que eu tenho reagido a isso? Quem sou eu? De onde eu venho? A quem eu pertenço? Sabe que nunca pairou em você essas perguntas? Paira na nossa mente. O que vai acontecer com o meu futuro? Gente, a insegurança é uma das coisas mais terríveis que tem na nossa vida. O que vai acontecer a partir do mês que vem? O que vai acontecer o ano que vem? O que vai acontecer em 2023, 2024? E a gente fica nessa insegurança. Será que o meu trabalho ele vai ficar firme? O que será dessa pandemia? E muitas coisas vão rondando na nossa cabeça. Isso traz insegurança e ansiedade. Isso vai trazendo tudo isso na nossa vida. Por que eu vim a este mundo? Por quê e para quê? Não é somente por quê. Para que eu estou neste mundo? Então tudo isso faz parte da nossa existência aqui na Terra. E eu preciso pensar, por que eu estou neste mundo? Olha lá. Mas para ter uma vida sem propósito. Então isso é uma pior tragédia. Eu estou vivendo, por isso que a Bíblia fala, né? E a gente aqui não está falando no contexto de morte. Por isso que a Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Festa ninguém pensa em nada, a pessoa quer divertir apenas. E não é errado se divertir, tá? Mas a pessoa ali, ela só está ali para se divertir. Mas na morte ela pensa na sua existência, ela pensa na sua vida. Como que eu estou vivendo aqui nessa terra? Eu tenho glorificado a Deus com as minhas atitudes? Isso é somente o Espírito Santo para trabalhar em nós. Não adianta outra pessoa, às vezes pode alertar, mas ela não muda, ela não causa transformação. E hoje, irmãos, nós precisamos inspirar pessoas para o bem. Para o bem. Embora essas frases que nós falamos aqui tenha estado na mente e no coração das pessoas, hoje, devido à deterioração da família, devido à solidão, devido à dor e à decepção vivida por muitos, são questões que nos tornaram mais relevantes do que nunca. E às vezes exige uma resposta mais plausível. Não adianta nada eu ficar dizendo, vamos ver, quem sabe, não sei o que acontece. A gente precisa aprofundar um pouco mais nas Escrituras para saber qual o propósito de Deus para nós. Por que Deus me criou e para que Deus me criou? Então vamos lá, primeiro, procurando um significado para a vida. Isso não é ensinado nas escolas. Isso não é ensinado nas universidades da vida. E nem um assunto também que preocupa muitas vezes os pais. De repente, o seu pai e a sua mãe não sentou juntamente com você e disse, olha filho, o propósito dessa vida, que você está para isso e para isso, não. Sabe por quê? Porque muitos pais, muitos de nós, estamos procurando um propósito de vida. Então, por isso que não é ensinado. Por isso que não é ensinado isso dentro de casa também. Porque muitas vezes nós estamos procurando um sentido para a vida. Eu estou dizendo isso, irmãos, devido àquilo tudo que nós temos passado. E tem agravado, no momento da pandemia, tem agravado. Alguém já chegou em você e disse assim agora, né? Que passou um pouquinho, já está um pouco mais light. E disse, olha, faz tempo que a gente não se encontra. Olha, faz tanto tempo que a gente não conversa. A gente está na pandemia. Como que é conversar? Então isso acabou gerando uma certa insatisfação no ser humano. Nossa, fazia tanto tempo que a gente não se falava, mas a gente precisava ainda, né, ter alguns cuidados. Então, por conta disso, eu falo tete a tete, né, eu falo presencialmente falando. Mas a gente procura um significado para a vida. O que deve ficar claro para nós é que se trata de um assunto muito importante. Porque quando não há sentido para viver, as pessoas procuram sentido para a morte. Por isso que o suicídio não é falado nas grandes mídias. Porque se eu tenho uma tendência suicida e um colega se suicida ali, eu fico sabendo, isso acaba dando um gás a mais para que eu faça a mesma coisa. Olha, se aquele lá que eu me inspirava, né, na vida dele,
se suicidou, eu vou fazer o mesmo. E isso acontece. Irmãos, se vocês souberem tanto de dados que são suicidas, até algumas pessoas que estão aqui sabem disso, é muito alto. O número é muito alto. Porque não estão mais, não encontraram sentido para viver. Eles estão procurando a vida e não encontram. Acabam encontrando uma solução para acabar com a sua dor, acabar com a sua luta. Então ele tira a sua vida. E a gente sabe que isso é muito complicado. Por que é complicado? Para as outras pessoas que estão à sua volta também. Então algumas coisas que todos nós pesquisamos e outros estão procurando para tentar encontrar o sentido da vida. Por exemplo, os prazeres dessa vida. O prazer, ele é muito gostoso, em todas as áreas. Você faz aquilo que você gosta, e nem sempre, né, vai ser assim. São os prazeres da nossa vida. Porque primeiro é a cultura do prazer como principal motivador do comportamento humano e principalmente entre os jovens e adolescentes. Se eu tenho uma certa idade, eu não vou ficar procurando prazeres o tempo todo. Mas principalmente entre os adolescentes, entre os jovens, eles procuram isso. A cultura do prazer. Aquilo que satisfaça a sua carne, muitas vezes. Não que o cristão ele não pode procurar um prazer, pode. Mas desde que seja bênção. Então sentir esse prazer extremo e evitar todo tipo de dor é o que realmente importa. Sabe, eu estou passando por lutas e dificuldades aqui, eu vou procurar algo que me satisfaça. Eu fecho os olhos para a realidade e vou para um mundo de utopia. Isso também é ruim. E acabam enredados com todo tipo de paixões confusas, trazendo mais tristeza e vazio no coração ainda. Quando eu começo a procurar um prazer momentâneo, um prazer que muitas vezes são prazeres infundados, eu acabo trazendo mais dor para a minha vida ainda. Eu acabo gerando um processo de dor muito maior. 1 Coríntios 6,12 fala assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo. Ele está falando algumas coisas. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine. Amém, irmãos? Que nada vai me dominar. Eu não me devo tornar escravo de nada. Eu tenho domínio sobre o meu pecado. Através do Espírito Santo, não eu, sozinho. Se eu não tenho Espírito Santo, como que eu vou vencer o pecado? Não dá, não tem como. Não tem como, e nós temos a graça de Deus para isso. Então tudo me é permitido, beleza, vamos fazer. Só que a conta chega. Tudo há uma consequência, tudo vai ter. Então a gente precisa entender que a questão do prazer, e algumas pessoas falam de boca cheia, né? O pecado é muito gostoso, o pecado é maravilhoso. Sim, mas e aí depois? A conta chega, e eu vou ter que pagar por isso. Então tudo aquilo que eu vou fazendo aqui neste mundo, uma hora eu vou ter que voltar. Quando nós fazemos algo de errado, eu vou ter que voltar consertando isso, não adianta. Eu vou voltar, vou ter que consertar novamente. E no pecado é a mesma coisa. Outra coisa que nós temos vivido no meio evangélico é a questão do ocultismo. Nossa, ocultismo? Sim. Cristãos atrás de signos, cristãos olhando o horóscopo, e hoje os crentes estão atrás disso, irmãos. Os cristãos estão atrás disso, sabia? Sabe por quê? Porque eles não sabem o propósito de vida e eles querem conhecer o futuro, de alguma maneira. Eles não acreditam muito na Bíblia, por isso que nós estamos dialogando com como vai ser agora. Irmãos, a pandemia, não adianta fechar os olhos. A pandemia lascou com muita igreja aí. Muito cristão que estava frequentando a igreja e você não vê mais, não é só aqui não. Todo lugar está assim. Muitos vão a todos os tipos de práticas esotéricas e místicas para encontrar o significado da vida. E tristemente consultam a energia das pirâmides. Eu já vi cristão que tem uma pirâmide dentro de casa para trazer energia positiva. É algo do outro mundo? Não, não é. A gente vê, e tem muito isso. Pedras dentro de casa para espantar um olhado. Comigo ninguém pode dentro de casa, porque chegou um invejoso lá
e a planta não deixa. Irmãos, isso aqui não está na Bíblia. Olha, entrou um camarada aqui tão invejoso que a minha planta morreu. Agora, vamos pensar, irmãos, rapidinho. Inveja do quê? Inveja do quê? Alguém vai em casa. Eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita coisa. Pagando um carro, pagando aluguel, e as pessoas têm inveja de mim, inveja de mim. Inveja do quê? A pessoa, tudo para ela é inveja, tudo para ela é mal olhado, tudo para ela é olho gordo. A pessoa chega, ela está com inveja. Não, não é. A pessoa que sente muita inveja dos outros, ela acha que as pessoas sentem inveja dela. Existe? Sim, eu não estou dizendo que não existe. Existe. Mas a gente precisa cuidar com esse tipo de coisa. Comunicação com os espíritos. Sabia disso, que acontece muito? Não que a pessoa vá em algum lugar, mas ela procura na internet a comunicação, ela assiste alguns vídeos em relação a isso. Questão do satanismo, há muitas pessoas que gostam de um filme de terror, nada contra quem assiste, mas isso não traz coisas boas para dentro de casa, porque alguns filmes estão falando o tempo todo que a gente não entende. E isso está entrando dentro da nossa casa. E às vezes nós não entendemos porque nossos filhos estão perturbados. Nós não entendemos. Então cuide com isso. Cuide com esse tipo de coisa. Então a resposta é as preocupações e as incertezas por conta do ocultismo. Outra coisa, falsas filosofias e religiões têm entrado de acordo dentro da nossa casa. A gente precisa alertar a igreja. Falsas filosofias e falsas religiões. E os apóstolos denunciavam os falsos profetas, os falsos apóstolos. Tinha na igreja de Colossos e na de Filipos entrando falsas heresias, que Jesus não tinha vindo. Acontecia, eles, em cima. Hoje não pode falar, porque as pessoas se doem, sabe por quê? Porque assistem isso o tempo todo. Cuidado, isso aí acaba deturpando os ensinamentos da Escritura Sagrada. Nós não tiramos nada daqui. E algumas pessoas tiram. Outros buscam filosofias modernas em diferentes ideologias, frases bonitas, que no fundo só Jesus na causa. Você vai ver a pessoa que só Jesus na causa. E religiões de origem oriental, que não creem em Deus. Uma direção para o seu destino e uma missão de vida. Olha só o que diz Colossenses 2,8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano e não de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui, às vezes é meio pesado, mas não adianta nada ficar falando coisas, né, que você vai ter um carro novo, vai ter vitória, que não vai resolver. Isso é coisas que Deus abençoa. Deus vai te abençoar por conta disso, mas eu preciso entender o que de verdade a palavra fala. Não permitam que os outros escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Hoje, procura uma live no Facebook, vê se o camarada vai ler a Bíblia. Eu vejo isso o tempo todo que as pessoas me mandam. Não lê a palavra. Ele só fica falando e as pessoas recebendo, lógico que não quer. Que essa semana você vai ter vitória, que essa semana... Irmãos, a gente vai ter isso independente. Mas a pessoa não lê a palavra. É assim que está caminhando. Então, como que eu vou saber o meu objetivo aqui nessa terra, o propósito de Deus aqui para mim? Não sei, porque eu não procuro. E quando eu começo a procurar, Deus começa a mostrar. Deus começa a mostrar a vontade dEle. Amém, irmãos? Outra coisa, riqueza material, a pessoa só fica atrás de riqueza material e status social, só. Eu tenho que ter muito dinheiro, agora eu preciso uma busca desenfreada em prol do dinheiro. O dinheiro não é pecado, o dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro, Timóteo fala, é pecado, o amor ao dinheiro, e as pessoas desenfreadas em busca disso, de dinheiro e status social. Eu preciso estar na mídia, eu preciso aparecer de alguma forma. E isso as redes sociais fizeram um favor de tirar muitas vidas em relação a isso. Hoje, a gente não. A irmã Vilma está aqui, a irmã Vilma vai perder seguidor no Instagram, a senhora vai ficar muito preocupada, né? Eu sei.
Mas um jovem, ele vai ficar preocupado. Eu tenho 5.000 seguidores, daqui a pouco eu tenho 4.998. Pronto, vou tirar minha vida. É assim, irmãos, é sério. É assim que está funcionando. Por isso que a igreja está dialogando com os jovens, com os adolescentes em relação a isso. Porque agora a gente precisa repaginar também algumas coisas. Então, por causa de status social, onde encontrar de fato o verdadeiro significado da vida? 1 Tessalonicenses 5:23. E agora que o Deus da paz os torne santos, separados em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, se Deus nos criou, Ele já tinha um plano para nós, Ele já tinha um plano em sua mente. Eu estou criando essa pessoa aqui, única, essa pessoa diferente, essa pessoa singular, porque Ele tem uma identidade agora, a identidade dos céus. Ou seja, havia definido uma nova missão de vida para nós. E para viver esse projeto, eu tenho que descobrir a minha missão. Eu preciso conhecer pessoalmente, por meio de Jesus Cristo, aquele que viveu a vida mais perfeita e plena de toda a história da humanidade. Muitos não se contentam em meias respostas. A maioria, gente, não se contenta. Você fala alguma coisa, ela não acredita. Ela precisa de base, ela precisa de algo mais profundo. Em seu estilo de vida, embora não tenha consciência disso. Então, confiar em Deus é o nosso maior propósito. Descansar no Senhor. Esse é o nosso maior... Por que eu estou aqui? Deus sabe todas as coisas. E não podemos fazer isso, porque somente Deus, Ele que enviou o seu único Filho para nos mostrar o caminho. Jesus já abriu o caminho por nós. Então agora nós vamos seguindo a sua direção, nós vamos seguindo agora os seus caminhos, Ele mostrando para cada um de nós os teus propósitos. Por isso que nós estamos aqui, nessa terra. Nós carregamos dentro de nós, nesse vaso frágil, o Evangelho de Jesus. E nós vamos passando isso para as pessoas. É tão bom, irmãos, você inspirar pessoas. É tão bom quando a pessoa chega e fala: olha, eu conheci Jesus através de você, através da sua vida. A minha vida tem transmitido isso. A minha vida tem transmitido Jesus. A minha vida, eu tenho iluminado pessoas por conta da luz de Cristo. Eu tenho salgado o lugar que eu estou ou estou sendo influenciado? Opa, olha aqui, ó, estamos aqui, vamos lá, vamos embora, todo mundo junto. Será que eu sei dizer não para o pecado? Será que eu sei dizer não para as coisas erradas deste mundo? O Espírito Santo vai trabalhando. É somente o Espírito Santo. Então se coloque diante da presença de Deus, para que você possa desfrutar dos planos de Deus. Por que eu tenho sofrido o tempo todo, eu não consigo avançar? Por conta disso. Por conta de que eu estou fora da vontade de Deus. Eu estou fora. Então, coloque a sua vida diante do altar do Senhor e você vai ver. Não podemos nos enganar. Não haverá outra coisa ou pessoa para que consigamos experimentar a plenitude de vida. Somente em Jesus. Se Jesus não transformar, não vai resolver. Vai ser apenas um paliativo. A bebida, as drogas, as outras coisas. É só um paliativo. Mas quem muda isso é o Espírito Santo. Mas não desista de buscar as alegrias. Não desista em Deus. Então busque em Deus e nele está a resposta que você procura. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Peça para Deus cuidar da tua vida. Peça para o Senhor te dar cada vez mais o desejo de trabalhar na obra dEle, de estar cada vez mais empenhados na leitura e na oração, que você possa estar crescendo no Senhor em nome de Jesus, que muitas coisas que você está esperando, que o Senhor possa responder às tuas orações, que esse novo tempo está chegando sobre a tua vida também, para que você possa glorificar o Senhor e viver uma vida digna, viver uma vida que glorifica o Senhor, viver uma vida abençoada aqui nessa terra, porque Deus tem propósitos para a tua vida, Deus tem objetivos, tem planos para você. Ore ao Senhor, fala: Senhor, me ajude a descobrir quais são os propósitos do Senhor para a minha vida.
ore ao Pai, peça a Ele para que fale ao teu coração. Se porventura a necessidade de arrependimento de pecado, faça isso em nome de Jesus, o Senhor você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida, Senhor, e por Tua palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, com mais sabedoria dos altos céus, com mais sabedoria do Senhor, ó Pai. Nos abençoe e nos guarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar por gentileza? E a tia Larissa está começando hoje, obrigado, tá bom? Tem sido uma bênção. Quem vai... Irmã Luzia, por gentileza. Amanhã nós teremos aqui o Desperta Débora. A irmã Vilma está aqui. Irmã Luzia, pode subir aqui, irmã Luzia, por gentileza. A irmã Vilma, ela está de conta, né? Porque amanhã vai ser aqui na nossa igreja. É um movimento lindo, irmãos. Os pais, as mamães orando pelos seus filhos. A gente precisa orar por nossos filhos. Então amanhã, às 20 horas, aqui na nossa igreja, é a mesma coisa, obedecendo os protocolos, tá bom? E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Qualquer coisa, a irmã Vilma está aqui, converse com a irmã Vilma. Amém? Irmã Luzia, eu agradeço muito. A senhora fica à vontade, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por este momento, Senhor. Inigualável, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que estenda as Suas mãos sobre as nossas famílias. Que encontre, Senhor, aquele que ainda não Te conhece, Pai. Que nossas orações sejam ouvidas por Ti. Assim como fomos resgatados, Deus. Faça isso naqueles que ainda não Te conhecem. O Senhor conhece o meu coração e o coração de muitas mães e muitas vós, muitas esposas. E sei, Senhor, que o Senhor não falhará. Espero em Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Oro por esta igreja, por cada irmã, por cada irmão, por cada criança, cada jovem. Que o Senhor esteja sempre com todos, Senhor. Que nossas famílias sejam sempre representadas, famílias cristãs, famílias que dão um verdadeiro valor à Tua palavra. Que o nosso Senhor Jesus esteja sempre entre nós, que nossas famílias sejam abençoadas, porque nós temos muito a Te agradecer, Senhor. Um pouco a Te pedir, mas muito a Te agradecer. Louvado seja o Teu nome. Que assim seja por todos nós, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Deixa aqui. Valeu. Irmãos, vamos colocar em pé em nome de Jesus? Sem ser nessa semana, na outra, na terça-feira, nós vamos começar um curso aqui de desenvolvimento vocacional. Se você deseja fazer um curso, onde eu posso servir na igreja, lá fora também, nós vamos dar esse curso na outra terça-feira, dia 5 de outubro, aqui na igreja. Então, se você desejar, nós vamos convidar outros pastores, outras igrejas que têm perguntado também por esse curso. Nós vamos ministrar esse curso aqui. É um curso de um movimento, na verdade, de desenvolvimento vocacional. Isso acaba também ajudando no nosso desenvolvimento vocacional secular também, mas o foco é espiritual. Se você deseja fazer esse curso, é um curso muito legal, muito abençoado. E também vai cair sobre temperamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz e tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Até mais. Caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,